Muito bem. A aula passada estávamos discutindo um pouquinho como é que, da onde que aparece aquele conceito de diferencial exterior, né? Estávamos discutindo que a diferencial exterior, como vamos ver, vai consistir de um pedaço do que viria a ser a verdadeira derivada do diferencial, né? A diferencial completa, falo por exemplo, se eu tenho um aberto do Rn, eu tenho uma função f de u para r e p, por exemplo. Eu vou voltar de classe sem infinito só para poder derivar à vontade, tá? Não tem muita restrição, mas eu não quero ligar muito para as derivadas. E aí, a gente sabe, nesse contexto, como estávamos dizendo semana passada, que o diferencial de f também pode ser visto como uma aplicação desse aberto U num espaço euclidiano, só que dessa vez o espaço euclidiano é outro, né? É o espaço euclidiano feito das aplicações lineares de Rn ao Rp. Aí ela continua sendo como aplicação definida de um aberto de um espaço euclidiano num outro espaço euclidiano, ela continua sendo de classe sem infinito, por exemplo. Então, aí a gente pode fazer de novo a derivada, né? Não tem nenhum problema, né? Falamos a aula passada disso, né? A gente pode derivar de novo, ou tirar a diferencial de novo, e aí fica uma aplicação que vai do aberto U no espaço das aplicações lineares definidas no espaço euclidiano onde mora o aberto em questão, para o espaço euclidiano de chegada, né? Que nesse caso é esse aqui. Desculpa. Aí a gente discutiu um pouquinho que um pouco da álgebra linear. Esse espaço aqui é canonicamente isomorfo ao espaço das aplicações bilineares do Rn vezes Rn no Rp, né? Então, segundo essa lógica, a segunda derivada, ou a segunda diferencial da f, viria a ser uma aplicação do aberto U nesse novo espaço euclidiano. E aí a gente pode continuar, né? Tem a terceira derivada que fazendo analogia, seria uma aplicação do aberto U no espaço das aplicações trilineares, do Rn vezes Rn vezes Rn no Rp. E no geral, temos a enésima derivada no geral, né? Aqui eu vou botar K, né? Eu já gastei a letra N na dimensão. Eu posso botar R. Aí, essa é a maneira como a gente guarda as variações da função num ponto, numa determinada direção, né? Diferencial da f no ponto x avaliado no vetor v, ele indica a variação infinitesimal da f partindo do ponto x e seguindo a direção v. A mesma coisa com a segunda derivada, só que a gente analisa as segundas variações em duas direções. E assim com a derivada de qualquer ordem. Então, não tem muito mistério. Em caso de funções, a derivada é o que é, né? De fato, um pouquinho para... Vou tentar distinguir essa derivada, ou diferencial completa da diferencial exterior que vamos definir. A diferencial que a gente conhece sempre, de sempre, eu vou chamar aqui com o D maiúsculo, tá? Para poder diferenciar da derivada exterior que a gente vai definir, que também a gente utiliza a letra D, usa a letra D, mas de momento para fazer uma distinção, vou botar na diferencial completa, entre aspas, o D maiúsculo, tá? Esse é o diferencial de sempre. Aí, se a gente continua nesse contexto do aberto do Rn, por exemplo, a gente pode ter
dessa vez, pode ter uma forma diferencial sobre o aberto U. Aí, ela como aplicação, já sabem que... Desculpa. Então, a mesma coisa, né? Parto da mesma hipótese, o aberto do Rn. Por exemplo, eu vou pegar uma forma diferencial sobre U. Já sabem que isso é uma aplicação que, em cima de cada ponto U, ela associa uma aplicação linear do Rn no R. E aí a gente faz a mesma coisa, né? A gente pode ver o W ômega como uma aplicação de um aberto de um espaço euclidiano num outro espaço euclidiano. Então aí faço a diferencial de sempre e aí vai ficar o que tem que ficar, né? Fazendo a mesma analogia daqui. Fazendo a mesma analogia aqui, no caso das funções, o diferencial, falo completo porque vou ter um exterior, né? O diferencial completo do ômega vai ser uma aplicação diferenciável. Botar de classe sem infinito, falei, classe sem infinito não tem nada a ver, pode ser de menor classe, só para derivar. Então, o diferencial do ômega vai ser a mesma coisa, né? Uma aplicação definida no aberto U, que associa a cada ponto x e U, dessa vez, uma aplicação bilinear. E ela guarda a data, toda a data das variações da forma ômega em U. Todas as variações infinitesimais da forma ômega em U. Da mesma forma, eu deveria ter a segunda derivada de ômega, fazendo analogia, iria parar completa, né, digamos. No espaço das aplicações trilineares de Rn no R, e continuando, a résimo diferencial, a résima derivada de ômega, iria dessa vez, seria uma correspondência, uma aplicação que associa a cada ponto x de U, uma aplicação R mais 1 linear, definida no Rn, vezes R mais 1 vezes no R, né? E a gente faria a mesma coisa. Então, em princípio não tem mais o que fazer, né? O diferencial, a derivada de uma forma num aberto do Rn, está bem definida, funciona bem, do mesmo jeito que a gente faz funções. Então, por que a gente precisa de uma nova derivada ou diferencial? O problema acontece, como começamos a discutir na aula passada, o problema acontece com o caso de que M é uma superfície. É uma superfície... Desculpa, hoje estou um pouquinho resfriado. Se caso M é uma superfície de dimensão M no Rn, de novo, para não ter problemas com as derivadas, não interessa muito, de classe sem infinito. Quer dizer, se vou diferenciar 3 vezes, tem que ser pelo menos de classe C3, etc., né? Mas, no geral. E aí, a gente pode tentar fazer a mesma coisa, né? Vamos ver que com um objeto simples como uma função já temos problema. Por exemplo, se a gente pega uma função da superfície M no RP de classe sem infinito, é uma função da superfície M num espaço euclidiano. Lamentavelmente, o diferencial ele não tem a mesma estrutura, né? O diferencial de f como um objeto ao todo, ele é simplesmente uma família de aplicações lineares, né? No respectivo espaço tangente de cada um dos pontos da superfície.
Esse é o diferencial, ou a derivada de f, né? Ele já não é mais, já não, quer dizer, ele guarda as mesmas coisas que no caso do abertos do RN. Essa coleção de objetos aqui guarda as variações infinitesimais da função num ponto dado seguindo uma direção tangente dada. O espírito do objeto é o mesmo, só que a estrutura ele tem bem menos estrutura do que no caso anterior, né? Já não é mais uma função, mas pelo menos, dessa vez, o DDF é uma forma, né? De classes infinito, né? Já discutimos isso a classe passada. Pelo menos isso. Aí, uma boa pergunta seria, então, o que poderia ser a segunda derivada de f. Como eu falei, de momento, como a gente está pensando na derivada completa, vou botar o D maiúsculo, tá? A gente está querendo guardar toda a informação respeito às variações da função. Isso é o que representa o D maiúsculo, tá? Então, a pergunta interessante é o que viria a ser a segunda derivada de f. É uma pergunta interessante, não? Aí a gente tem uns candidatos, né? Por exemplo, que princípios deveria cumprir essa derivada? A ideia de cálculo diferencial, seja em abertos, seja em superfícies, que os objetos que a gente vai definir, eles possam se corresponder direito através de equivalências no cálculo diferencial, né? As equivalências no cálculo diferencial, já falamos, são os diffeomorfismos. Então, esses objetos deveriam se corresponder direito frente a diffeomorfismos. Por exemplo, no caso do diferencial de uma função, a gente tem a superfície M no Rn, tem um aberto U, vou botar de uma cor. Tem aqui uma parametrização local, né? Aqui o U0 no Rn, Rm, né? Aqui o ponto X, já falamos a notação, os pontos de M vamos a denotar com a letra X e a letra U vai servir para denotar os pontos da parametrização φ. Aí pronto, né? Eu tenho a função f, vou botar isso um pouquinho mais para cima, vou botar para cá. Tem o mm no Rn, tem a função f, que vai no Rp. E como φ é uma parametrização local, imediatamente todos os objetos associados a M, restritos à vizinhança U, eles têm representações locais, né? Por exemplo, a função f, imediatamente tem uma representação local no aberto U sub 0, né? U sub 0. Vamos chamar essa representação como f super φ. E ela viria a ser igual, simplesmente nesse caso dá para ver que a representação local, ela deve cumprir o princípio de sempre, né? F no ponto X deve ser igual à representação local de F no ponto correspondente, né? Então, nesse caso, a representação é essa. Tem U no U0, então tem X igual φ de U no U. E o princípio que a gente utiliza é esse, né? Que
f de x deve dar o mesmo resultado que a representação local dele, né? Então, pronto. Do mesmo jeito, além da representação local de f, também tem a representação local do diferencial de f, né? Diferencial de f no ponto x, ele acaba sendo uma aplicação linear, né? TXM no RP. E desse jeito, teríamos a representação local dele, viria a ser o diferencial da representação local de f no ponto que representa o x. Ele seria, iria do Rm no RP, né? O diagrama que faz corresponder isso tem que ver com o difeomorfismo φ, né? Tem aqui o TXM, o diferencial de φ no ponto x. Aqui estou falando do diferencial completo, né? Maiúsculo estou botando, né? Aqui também. Aqui vem o Rm. Desculpa. Aqui é o inverso. Aqui é o diferencial de φ no ponto U, né? Vai do Rm no TXM. Vou botar aqui em cima para fazer um diagrama. Rm no TXM. E aqui embaixo tem as representações, né? Aqui tem o objeto global, o diferencial de f no ponto x. Isso vai parar no RP. E aqui tem o diferencial da representação local de f no ponto que representa o x. E, claramente, como φ é um difeomorfismo, o φ tem que preservar tudo isso, né? Quer dizer que esse diagrama daqui comuta isso, é fácil de verificar pela regra da cadeia. Então, pronto. O interessante aqui, a moral aqui, é que isso aí me permitiria dar uma definição do objeto de maneira local, com a esperança de que ele esteja bem definido nesse sentido, né? Eu poderia tentar definir aqui Rn no RP. Um jeito de, mais do que tentar definir uma observação importante, é que essa representação local é compatível, essa representação local vai além da parametrização que a gente escolhe, né? Quer dizer que se a gente tem duas parametrizações, U e UV, e UV, aqui o V, aqui o ponto X, aqui o φ, aqui viria o U0 no Rm, aqui estaria o ponto U, aqui viria o psi, aqui o V0 no Rm, aqui estaria o ponto UV, que a variável V vai servir para representar o X nessa parametrização psi. E na região que corresponde à interseção do U com o V, nessa região, que eu marco aqui embaixo, as correspondentes regiões associadas a essa região aqui em cima, essa região tem a aplicação de mudança de coordenadas, né? Que eu não lembro o nome dessa letra grega. Não sei se é o X, não sei lá. Aqui viria
só restrito às regiões que correspondem a essa interseção, né? Essa interseção comum, só ali tem a aplicação de mudança de coordenadas. Então, o que a gente repara é que essa expressão local é independente da... Graças a essas observações aí, essa expressão local é independente da parametrização que a gente pega, né? Quer dizer que o f de x vai ser igual à representação local dele na carta φ, na parametrização φ, avaliado no ponto que representa o x, seja na parametrização φ ou na parametrização ψ. E a mesma coisa acontece com a derivada diferencial, né? Eu tenho o costume de botar o ponto onde a gente avalia o diferencial assim, mas tudo bem. A mesma coisa acontece com o diferencial, né? Com o diferencial deve acontecer a mesma coisa. Se eu tenho o diferencial de f no ponto x e eu avalio esse diferencial no vetor v, bom, gastei a letra v, não? Avalio no vetor sigma, onde o x está em m, né? E o sigma está no txm. Esse resultado deveria ser o mesmo que o resultado visto na representação local. Deveria ser igual que o diferencial da representação local de f no ponto que corresponde ao x, avaliado no vetor que representa o sigma na parametrização φ. É a mesma coisa com o ψ. E essas representações são bastante claras, né? A representação do sigma nessa parametrização tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? Se aqui tem o sigma, aqui tem o correspondente, né? Quer dizer que o diferencial de φ no ponto U de sigma φ deveria dar o sigma, e o diferencial de ψ no ponto V da representação de sigma no mundo ψ deveria dar o sigma. Então, as coisas se correspondem do jeito que tem que se corresponder. Sigma com a representação local dele no mundo φ, no mundo ψ. Aqui é sigma. Bom, por que estou falando tudo isso? Estou falando isso porque a gente poderia, com toda essa ideia em mente, poderíamos tentar definir, então, a derivada ou diferencial de uma forma, dessa vez, sobre uma superfície. Ou, no caso, a pergunta que a gente deixou aberta, que é essa aqui, né? Então, a gente tinha f do m no RP de classe sem infinito. Aí a gente gerava o diferencial como sendo uma coleção de aplicações. E nesse sentido, o candidato para a segunda derivada de uma função numa superfície deveria deveria cumprir todos esses princípios, né? A primeira derivada era uma aplicação linear. Então, a segunda derivada, o mais natural, devia ser que seja uma aplicação bilinear, né? Quer dizer, que a gente poderia tentar definir se a gente quiser definir a segunda derivada de uma função numa superfície, aqui seria no RP, né? Desculpa. Ela deveria ter, primeiro, devia ter essa natureza. Em primeiro lugar.
Deveria ser uma coisa desse tipo pensando... Por que deveria ser desse tipo? Pensando que a representação local dela faz isso, né? A representação local dela, com certeza, a representação local desse objeto, ou da F, ou de todo o sistema, com certeza, na parametrização φ, ela funciona desse jeito, né? Aqui viria Rm vezes Rm num RP. Essa seria a representação local desses objetos que eu não sei definir, dessa segunda derivada que não sei definir, na parametrização φ. O bom disso é que na parametrização φ, isso aqui tem sentido, né? Isso tem sentido, né? Assim que uma boa maneira de tentar definir essa segunda derivada de uma função f na superfície M seria precisamente através dessas parametrizações locais. Eu poderia tentar definir então, né? Poderíamos então tentar definir a segunda derivada de f como segunda derivada de f no ponto x, ao ser uma aplicação bilinear, eu tenho que dar dois vetores onde avaliar, né? Por exemplo, sigma sub 1 e sigma sub 2. Isso poderíamos tentar, se a gente segue o mesmo princípio que tinha no caso da primeira derivada, que isso aqui acontece graças à regra da cadeia, né? Se a gente segue o mesmo princípio que tinha na primeira derivada, qual seria o candidato aqui para a definição? O que deveria ser isso aqui? Deveria ser a segunda derivada de f da representação local de f, no ponto que corresponde à representação local, avaliado nas representações locais dos vetores nessa parametrização. Onde x pertence a M e sigma sub 1 e sigma sub 2 seriam vetores tangentes a M no ponto x. Essa deveria ser a tentativa mais natural no sentido que acabei de falar, né? Qualquer objeto geometricamente interessante sobre uma superfície, qualquer objeto interessante no geral sobre uma superfície, ele deveria ter o princípio de invariância de representação em coordenadas, né? Nesse sentido. No sentido que estou colocando aqui. A gente deveria poder obter as mesmas coisas, seja qual fosse a parametrização que a gente está olhando. Para que essa definição funcione, vou botar, para que nossa proposta, porém, tem que botar, né? Porém, tem um porém, né? Porém, para que nossa proposta esteja bem definida, deveria acontecer. O que deveria acontecer? Que esse objeto, se quer ser um objeto global, quer dizer, ter sentido na superfície, deveria acontecer que a definição dele não deveria depender
da representação ou da parametrização φ. Quer dizer que deveria ter que a segunda derivada da representação de φ, no ponto que corresponde ao x, nas representações dos vetores, isso aqui deveria ser igual a mesma coisa numa outra parametrização qualquer, né? Isso aí deveria acontecer, né? E aqui vem a tristeza, né? Lamentavelmente, isso é falso no geral. Isso é falso em geral. E a segunda derivada tem uma parte que ela não consegue manter bem a estrutura quando a gente leva as coisas de um lugar a outro através de um dimorfismo. Lamentavelmente, isso é falso em geral, né? Que diz que isso aqui, no geral, não é verdade. Na lista de exercícios dessa semana, eu vou botar um exercício que tem a ver com isso, né? Para vocês se convencerem que, na verdade, isso não é geral. Isso não é verdade no geral. Eu não quero fazer as contas disso agora, porque tem que avançar. Mas o problema é que o que vai acontecer é que essas coisas são iguais, mas até a primeira ordem. Quer dizer, vocês veem o termo constante, o termo de primeira ordem, isso aqui é o termo constante, o termo de primeira ordem, e aí, quando vem o termo de segunda ordem, aí eles mudam, são distintos. Até primeira ordem, essas coisas são iguais, mas depois são distintos. E, como falei, na lista de exercícios vão ter alguns exercícios que falam disso. Então, eu queria gastar tempo no fato de vocês se convencerem de que a gente pega uma derivada especial chamada derivada exterior, porque, lamentavelmente, não tem sentido definir uma derivada completa, inteira. A mesma coisa com formas, né? Então, ômega deveria ser uma família, né, de aplicações lineares. Aqui iria no R, né? Já discutimos o significado de que essa família varia diferenciavelmente ou de maneiras infinito. E aí, se a gente quer definir a derivada inteirinha do ômega, candidato, né? Deveria ser uma coisa desse tipo, né? Se é linear, aqui deveria haver uma coisa bilinear, né? Como a gente está fazendo. Então, igualzinho que aqui, né? A tentativa seria, então, definir as coisas do jeito que deveriam ser, né? No vetor sigma sub 1, sigma sub 2, deveria ser o diferencial da representação do ômega na parametrização φ, no ponto U, avaliado nas representações locais, né? Quer dizer, localmente, vocês já sabem que localmente, né, ômega sub φ, ele viria a ser uma aplicação que vai do U0 no espaço de aplicações lineares do Rn no R. Então, portanto, ali sim tem sentido o diferencial da representação local de ômega, como a gente está falando agora há pouco, deveria ser isso aqui, né? Por isso que na representação local de ômega, a gente pode pegar um ponto e depois avaliar em dois vetores. Essa seria a tentativa, né? Seguindo o mesmo espírito, né? A representação local de ômega
Não pode ser outra coisa, como falamos a aula passada, a não ser o pullback, né? O pullback da ômega via a parametrização φ, ou continuando o mesmo espírito da correspondência através de parametrizações. O princípio fundamental da ômega é que ômega, no ponto U, avaliado no vetor sigma, representado ali, né? Ômega de x em sigma deveria ser igual à representação no ponto que corresponde e no vetor que corresponde. Os dois jeitos definem o ômega, a representação local de ômega do mesmo jeito. Seja com pullback ou seja assim. Os dois são naturais, né? E devem definir o mesmo. Essa seria a tentativa, mas de novo, essa expressão não funciona bem. Isso aqui é em geral, né? Quando eu falo em geral, quer dizer que tem alguns casos especiais onde é válido, né? Mas são bem particulares. Depois vão ver que, quando aprendam coisas de geometria diferencial, geometria riemanniana, dá para ver que a gente consegue fazer essa igualdade em superfícies que têm curvatura zero. Dá para conseguir essa igualdade, um certo jeitinho. Então esse é o problema. Eu gastei um monte de tempo só para convencer vocês que a derivada exterior é importante nesse sentido. Não temos uma derivada completa de maneira intrínseca, em cima, como um objeto global definido na superfície. Mas o milagre que vai acontecer é que essas duas coisas são distintas, mas a parte antissimétrica delas é igual. Essa aqui é uma aplicação bilinear, né? Vocês já sabem que a parte antissimétrica dela seria, se tem uma bilinear, seria B de sigma 1, sigma 2, menos B de sigma 2, sigma sub 1. É nesse caso, né? Tem gente que divide aqui sobre 2, mas eu não vou fazer isso. Depois eu vou discutir por quê. Dá na mesma dividir sobre 2 ou não. Mas o que eu falo é que a parte antissimétrica do B, que eu vou denotar desse jeito, ela respeita essa lei. Quer dizer que se eu tiro a parte antissimétrica desses dois componentes, elas são iguais e, portanto, eu consigo definir, pelo menos, de maneira global sobre a superfície, a componente antissimétrica da derivada do ômega. Essa é a ideia por trás da derivada exterior. Em outras palavras, a derivada exterior não é outra coisa que a componente antissimétrica da derivada global, da derivada completa. Tudo bem? O esquema seria... eu vou dar o esquema e depois vou dar a definição que está no livro do Elon, o esquema intrínseco, né, da origem da derivada exterior. Depois vou pular para a definição do livro do Elon e na lista de exercícios vou botar uns exercícios que têm a ver com comparar essas duas definições. Então o esquema aqui é assim, né, no geral. No geral eu tenho uma R-forma sobre M, né? R-forma diferencial sobre M de classe sem infinito, tá? Aí eu tenho a representação local.
do ômega no U0, né? Aqui. A gente já sabe que isso aí, então, é uma aplicação que vai do U0 no espaço das R-formas alternadas no Rm dessa vez, né? Aqui é M, né? Aqui é a dimensão da superfície. Só tem esse erro aí? É só nesse lugar que eu me enganei, né? Aí está o M, aqui. Esse M tem a ver com a dimensão da superfície, né? Na representação local, o U0 é um aberto do Rm. Tá certo? Isso aqui, em particular, está contido no espaço das aplicações R lineares do Rm com valores no R, né? Então, na representação local tem sentido a derivada completa. Isso aí daria o quê? Uma aplicação que vai do U0 no espaço de aplicações lineares desse espaço do Rm no espaço de formas alternadas, certo? Isso em particular, se toma valores nesse espaço, em particular toma valores aqui, né? Então, em particular, isso está contido aqui, né? Eu vou escrever isso aqui um pouquinho mais pequeno para caber tudo. E a lineares do Rm no UR do Rm, isso aí estaria contido, lineares do Rm no lineares R lineares do Rm no R. Quer dizer que, em particular, o diferencial do ômega em cada ponto dá um objeto nesse espaço, né? Mas, em particular, um objeto nesse espaço é uma R mais 1 forma, uma aplicação R mais 1 linear definida no Rm com valores no R, né? Tudo bem? Aí, como eu falei, se eu tento definir a derivada completa de ômega através das representações locais, não funciona, mas a parte antissimétrica funciona bem. Eu poderia tentar definir, então, um operador antissimétrico, né? Antissimetrização, vou definir aqui. Vou falar da Eu estou fazendo tudo isso porque eu não gosto muito da definição em si mesmo, né? Nos livros acostumam botar a derivada exterior, dar uma definição, mas eles não costumam falar por que essa definição é importante, por que funciona, o que tem de interessante com respeito à derivada original, tá? A antissimetrização. Então, o operador A, que vai das... pode ser, não? Seja E, um espaço vetorial, seja em F espaços vetoriais, né? Aí definimos o operador ou a aplicação linear seria a aplicação A, que vai do espaço de R formas lineares no E, com valores em F. Se antissimetriza, o objeto resultante deveria ser uma R forma alternada definida no E, com valores no F, né? Seria como? O que tem que ser, né? Sigma dt, por exemplo, se tem uma aplicação linear aqui. Desculpa, A de t, né? Então, teria A de t. Isso aí deveria dar uma R forma alternada no E. Para poder definir ela, não tem que dizer quanto vale em R vetores, né? Sigma 1, sigma 2,
sigma R, seria R, né? Então, isso aí daria somatório, igualzinho, análogo que falei nas aplicações bilineares. Seria ao longo, as notações sempre Aqui eu vou botar o sub 1, o sub 2. Aqui não tem perigo com as notações, né? Não. O sub R. Isso aí deveria ser o somatório ao longo de todas as permutações de ordem R das permutações do objeto, né? Quer dizer que aqui seria sigma, recorre todas as permutações de ordem R. Aqui viria o sinal de sigma, né? A ordem de sigma, já sabem que é o número de transposições nas quais a permutação pode se decompor. Isso aqui não está bem definido 100%, mas a paridade dela sim. E aqui viria T de U sigma sub 1, U sigma sub 2, U sigma sub R. Tem pessoas, como a gente fala de uma projeção, né? Uma projeção, a gente fala a componente ADT, a componente antissimétrica do T. Então, quando a gente fala disso, a gente entende que a ADT deveria ser um pedaço de T. Por isso que a gente, tem pessoas que aqui fazem uma divisão sobre, um promédio, né? Iria sobre a divisão sobre o R fatorial. Mas na geometria, curiosamente, por alguma razão, isso aí não aparece muito. Por exemplo, quando vocês pegam as aplicações lineares estándar, né? DD1, DD2, DDR, DDN, né? Essa é a base dual do RN, né? Aí, no livro, eles definem o produto delas, né? Essas aqui estão no lineares do RN no R, né? Aí no livro definem o produto delas, né? Vou botar como um exemplo. Exemplo. DD1, DD2, DDR, base, né? Base dual. Base canônica. Do espaço dual, né? Quer dizer, do espaço das aplicações lineares do RN no R. Aí, o que a gente consegue gerar o chamado produto delas, né? Que a notação do livro eu não gosto muito. Em outros livros, o produto delas tem essa notação. É um pouquinho mais correta para questões de álgebra. Isso aqui chama produto tensorial. Assim como vocês já fizeram na matéria produto exterior, tem um produto exterior, tem um produto completo, né? E o produto exterior, o que vai acontecer é que a parte antissimétrica desse produto completo. Quer dizer, nesse curso a gente só estuda componentes antissimétricas de objetos mais completos. Mas por uma razão importante, né? Porque às vezes objetos completos não conseguem ser definidos, e sim somente as componentes antissimétricas deles. Então isso aqui vocês já sabem que seria, aqui o produto de todas elas seria uma aplicação linear do RN com valores no R, né? Vocês já sabem como ela trabalha, né? DD1, DD2, DDN, avaliado no vetor U1, U2, UN, é igual a
dd1 avaliado no 1 vezes dd2 avaliado no 2 vezes ddn avaliado no n, né? Esse é o produto da primeira coordenada do vetor 1, segunda coordenada do vetor 2, assim. Se vocês olham direito para isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que a componente antissimétrica dessa aplicação R linear dá o quê? O que dá a componente antissimétrica dessa aplicação R linear? Dá o determinante, né? E dá o determinante porque a gente não fez a divisão, né? Se a gente teria feito a divisão, teria um fator mais. Em questões de geometria, por exemplo, o volume de um paralelepípedo, né? A gente acha através do determinante, o determinante não tem esse R fatorial. Por isso que a gente faz essa escolha em geometria. Então, a componente antissimétrica de objetos estándar também acabam sendo coisas que a gente já viu, né? Então, para terminar essa primeira parte, e o que acontece, né? O que está acontecendo, né? Voltando ao nosso contexto da superfície M. Temos que ou acontece que o que vai acontecer é que, como falei, vamos o que vai acontecer é que, como eu falei, isso aqui não dá a mesma coisa, mas a componente antissimétrica dela, sim, né? Seria a parte ou a componente antissimétrica da derivada completa do ômega φ, da representação do ômega no ponto que corresponde. Isso aí é uma aplicação, já escolhido o ponto U, é uma aplicação multilinear, né? Já escolhido o ponto U, é uma aplicação multilinear. Então, eu tenho direito de antissimetrizar. Então, a parte antissimétrica dela, avaliada nos vetores que correspondem, seria sigma sub... Quantos parâmetros tem aqui? R mais 1, né? Isso aí dá a mesma... Agora sim, isso aí é igual ao diferencial inteira da representação no ponto V, só que a componente antissimétrica só. Isso aqui vale sempre, né? Sempre. Então, essa é a moral de história. A derivada exterior é a parte da derivada global completa que sim sobrevive, né? Que sim consegue estar bem definida na superfície e não somente em coordenadas locais. Está bem? Isso que é a derivada exterior. É interessante, quer dizer, é uma boa pergunta. É bom se perguntar por quê. Porque é que a parte antissimétrica é a que sobrevive, né? Porque não sobrevive a parte simétrica, por exemplo. No caso da aplicação bilinear, tem a parte simétrica, né? A simetrização simplesmente seria a mesma coisa que está aqui, sem o sinal, né? Daria claramente o resultado, eu não falei, mas claramente o resultado é antissimétrico, né? Vocês têm que checar. Mas claramente o resultado é antissimétrico e A é linear, né? A de
T mais S é ADT mais ADS, etc. Então, uma boa pergunta é saber por que o que sobrevive é a parte antissimétrica e não assimétrica. Bom, pelo menos já perceberam a razão importantíssima pela qual a matéria só trata com coisas antissimétricas, né? Essa é uma das razões importantes. A razão, pelo menos em duas variáveis, que fica mais ou menos clara o nexo que dá um pouquinho de visão para saber por que a parte antissimétrica sobrevive. Eu falei que essas coisas têm expressões de primeira ordem que são iguais e depois diferem em expressões de segunda ordem, né? As expressões de segunda ordem são diferentes. Então, tem expressões de segunda ordem do tipo, digamos, né? Estou falando, seria com a mudança de coordenadas, né? Estou falando no geral, não estou dizendo que essas expressões aparecem na conta. Essa aqui é a aplicação de mudança de coordenadas. Então, essas coisas que vão ser diferentes. Mas se vocês reparam, na hora de antissimetrizar, essas coisas vão ir embora, né? Esse é o lema de Schwarz, né? Então, quer dizer, a razão tem a ver com o lema de Schwarz, né? Que, de alguma maneira, a segunda derivada, ao ser simétrica, se ela está atrapalhando, eu posso sumir com ela antissimetrizando a segunda derivada, né? Aí eu sumo com ela. Esse é um pouquinho a moral. Por que está acontecendo isso? Como falei, na lista de exercícios, vou tentar que vocês façam as contas para verificar isso daqui. Então, agora sim, eu vou fazer rapidinho a definição que está no livro e também na lista de exercícios vai aparecer algumas coisas que obriguem vocês a comparar essa definição daqui com a que aparece no livro, né? Qual seria, então, a definição aqui da derivada exterior? Agora sim. Moral de história. Para fechar isso aqui, seria que a derivada exterior derivado ou diferencial, como seja que for que se chame, ela é igual à parte antissimétrica da derivada completa, né? É assim como funciona. Isso aqui tem a desvantagem de que não consigo definir globalmente, e isso aqui sim. Tá? Essa é a motivação. Né? Fica claro que, graças a essa igualdade que acontece sempre, consigo definir, pelo menos, nessa definição, pelo menos fica bem definida a parte antissimétrica, né? Eu defino a parte antissimétrica dessa coisa como sendo, quer dizer, a derivada exterior como sendo a parte antissimétrica disso aqui. Como isso aí é um resultado bem estabelecido, isso aqui fica bem definido, né? Assim que fica, né? Bom, eu vou botar isso na lista de exercícios, como eu falei, agora vou dar a definição numérica, digamos, né? Então, definição, né? Seja U aberto do Rn Rn, né? E seja ômega uma R-forma definida em U. Bom, aqui fica claro que se ômega é uma R-forma e não tem a derivada completa, mas a derivada exterior, que seria a componente antissimétrica dela, tem sentido, e que tipo de objeto resulta? Resulta esse daqui, né? Se ômega é uma R-forma sobre M,
segundo as coisas que temos feito. Isso aqui é uma R mais 1 forma linear, mas eu só estou pegando a parte antissimétrica, então ficaria antissimétrico, né? Esse seria, inclusive, segundo o que temos feito, a natureza do resultado fica clara, né? A natureza do resultado fica clara. Não é que eu faço de propósito. Como a gente está fazendo coisas antissimétricas, eu de propósito vou fazer que a derivada seja antissimétrica. Isso não funciona desse jeito. Funciona porque é a única parte que conseguiu ser invariante por parametrizações locais, né? Então, para poder definir a vontade, para poder derivar a vontade sem ter muito problema de classes, vou botar aqui de classes infinito. Não falei da mesma coisa, botar de classe C10, mas só pode derivar 9 e 10 vezes, né? Só por isso. Então, definimos. Aqui eu vou botar um pouquinho mais de... Aqui ômega, vou aproveitar para botar a expressão local. Aqui no aberto do Rn tem uma expressão global, né? Aqui seria desse jeito, né? Aí, diferencial de xi, né? Tem algumas coisas na notação de notações que eu estou acostumado a fazer um pouquinho diferente do livro, né? A base canônica, o livro chama como x, eu chamo como e às vezes, desculpa, tá? Se quiser pode aqui mudar por x. Então vou tentar agora assim acompanhar as notações do livro, tá? Então isso aqui é uma R forma sobre U de classe sem infinito. Então, definimos a derivada exterior de ômega. Derivada ou diferencial também é a mesma palavra. Sim, me desculpa se às vezes digo derivada ou às vezes digo diferencial, é a mesma coisa. Como a R mais 1 forma que vai receber esse nome, né? De ômega, dada por... Então, aqui vou botar a fórmula. Com a fórmula qual os livros definem, né? Seria a diferencial da ômega. E também, notação, né? Bom, o livro bota o x aqui, eu costumo botar como um subíndice, dá na mesma, sim? Se às vezes eu boto aqui embaixo como subíndice. Tem essas duas versões. Sim? Vou tentar sempre acompanhar a do livro, mas às vezes esqueço, então faço a minha anotação. Então aqui, a fórmula aqui seria a suma sobre todos os multiíndices de ordem R, né? Então aqui viria a suma sobre todos os multiíndices de ordem R também. Seria do diferencial da função A sub I no ponto X, produto exterior, com o diferencial com a ddxi. Para todo x em 1. Então, um dos exercícios que vão cair na lista seria checar que essa fórmula dá precisamente a parte antissimétrica da derivada global completa do ômega. Tá?
tem sentido a derivada completa, e a parte antissimétrica dessa derivada completa é precisamente isso daqui. Então, só para deixar as coisas claras, ômega é uma R-forma diferencial, quer dizer que essas funções aqui são de classe sem infinito. De fato, como estou num aberto do Rn, ômega tem essa única expressão canônica, né? Essa aqui é a base dual da base canônica. Então, esses coeficientes estão completamente determinados, não dependem de nada, né? São funções que automaticamente surgem a partir de ômega. Então, o que eu faço para achar a derivada exterior de ômega, é simplesmente escrever a representação canônica de ômega, obter as funções coordenadas de ômega e diferenciar elas e fazer produto exterior com as que eu já tinha. Tá? Espero que fique claro que se ômega é uma R-forma diferencial de classe CK, diferencial de ômega é uma R mais 1 forma diferencial de classe CK menos 1, né? Porque para saber isso, tem que escrever isso em coordenadas, né? Então, vocês já sabem que isso aqui é o sumatório. Melhor vou escrever ali, tá? Para não misturar com a definição. Aqui como uma observação, né? Como o diferencial do AI no X é o sumatório de J igual a 1 até N, a derivada parcial do AI na variável XJ, no X D de EJ. Então, fica claro que d de ômega aqui é R mais 1, né? Também é de classe sem infinito, né? Desculpa. Porque as coordenadas do diferencial de ômega vão ser escritas a partir das derivadas parciais das funções coordenadas do ômega, né? Então, pronto. E se ômega é de classe CK, essas ficam de classe CK menos 1, etc. Vou voltar, tem a definição. Já falei que a natureza dela tem a ver com tudo que a gente falou até agora. Nos exercícios vai ficar claro isso. Então, vou direto para as propriedades. Propriedades da derivada exterior. Vou fazer primeiro num aberto do Rn. Vou discutir as propriedades dela e, graças às propriedades dela, a gente consegue fazer uma espécie de fórmula para, no caso de superfícies. Propriedades da derivada exterior. Vou estar na mesma ordem que no livro, tá? Desculpa. Propriedade 1. A derivada exterior é uma aplicação linear. Né? Fica claro, né? Quer dizer que a derivada exterior de ômega 1 mais ômega 2 é igual
a derivada exterior de ômega 1 mais derivada exterior de ômega 2, etc. E derivada exterior de R vezes ômega é igual a R vezes a derivada exterior de ômega para toda R forma diferencial ômega definida em 1 e para todo R real. Tá? Bom, essa é a primeira propriedade, é bastante clara, mas é bom botar, né? Segunda propriedade, então, o diferencial, a derivada exterior é compatível com a suma e com o produto e por números reais. Vamos ver como ela, se tem uma fórmula de compatibilidade com o produto entre formas. O produto adequado entre formas e o produto exterior, né? Então vamos ver como que se comporta a derivada exterior com o produto exterior. Tudo bem? Ficaria vai ter uma fórmula parecida à fórmula do produto de duas funções, da derivada de duas funções, né? É derivada do primeiro, produto com o segundo. Mais o primeiro pela derivada do segundo, né? Essa é a fórmula do produto. Só como aqui a estrutura é antissimétrica, tem que guardar a ordem de antissimetrização, né? Então, para preservar isso direito, tem que botar aqui o grado da primeira. Então, seria o primeiro pela derivada do segundo. Isso aqui tem a ver com a antissimetrização, né? Se fosse... Isso aqui está dizendo que o produto, a derivada e o produto sempre vão se comportar da mesma forma. Quer dizer que se vocês tivessem a derivada global e o produto global, isso aí tem que dar o que tem que dar, né? Derivada do primeiro, produto com o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. E quando vocês antissimetrizam essa coisa dessa coisa daqui, tá? Assim que funciona. Mas o produto é o produto, sempre vai ter essa lei de produto universal. E quando antissimetrizam, aparece essa coisa. Perfeito. A terceira, tem que botar o contexto, né? Aqui seria para todo ômega 1, uma R1 forma diferencial sobre U. Para todo ômega 2, uma R2 forma diferencial sobre U. A terceira propriedade tem a ver com o fato que já falei aqui. A terceira propriedade vai dizer exatamente o que está dizendo isso daqui. Essa definição vai cumprir isso. Em bom cristiano, a gente escreve desse jeito, né? Se vou escrever assim, né? Vou escrever a propriedade e depois o contexto, como estou fazendo agora. A derivada exterior do pullback de F com ômega, a derivada exterior do pullback, eles comutam. Eles são compatíveis. Agora vou discutir isso com essa fórmula que está ali. Então seria para todo U aberto do Rn, para todo B aberto do Rp, para toda F de U a V, sem infinito, né? De classe sem infinito, né? Sem infinito já sabe que pode ser C1, C2 ou o que vier, né?
E para todo ômega é a reforma sobre o V, né? Tem que estar no V para poder fazer o pullback, né? Então, eu tenho uma forma, é a reforma no B, fazer o pullback, fazer o pullback e depois derivar ela exteriormente é a mesma coisa que derivar primeiro e depois fazer o pullback. Derivar e levar para trás é o mesmo que levar para trás e logo derivar. Essa propriedade está escondendo esse fato. Se vocês olham direito para essa igualdade, o que essa igualdade está dizendo é que vou botar aqui pequenininho. Está dizendo que o pullback da parte antissimétrica da derivada do ômega psi não é o que está na frente, é igual à derivada antissimétrica do ômega φ. Isso aqui pode ser escrito desse jeito. E agora, ômega φ, fica claro, se vocês expandem essa igualdade, vão ter isso daqui. Isso aí é bastante claro. E fica claro que ômega φ é o pullback de ômega psi, né? Porque eles se correspondem através do dimorfismo psi. Então aí está, né? Derivada, a parte antissimétrica da derivada completa comuta com o pullback de uma função. Então, isso que está ali é a razão, essa propriedade 3 é a razão pela qual a gente pode definir a derivada exterior para uma superfície. Eu não vou fazer as contas disso, eu tenho a esperança que vocês façam. Eu tinha duas escolhas hoje. Ou era fazer que nem no livro e fazer as contas disso aqui, ou investir o tempo em que ia fazer essas contas em explicar porque da onde que sai essa definição, né? Então, eu escolhi a segunda opção. Então, não vou fazer as contas, tá? Mas é bom que vocês façam, né? Provar isso dali, que eu pedi para vocês, é a mesma coisa que provar isso. Pronto. E a quarta propriedade, que tem a ver com o lema de Schwarz, que eu falei, que quando a gente deriva duas vezes, o lema de Schwarz diz que a segunda derivada é simétrica. E como a gente está tirando aqui a parte antissimétrica, quer dizer que se eu faço esse processo duas vezes, o que deveria esperar é o zero, né? Nem sequer é uma conta, senão que vai no sentido que é um resultado esperável. A segunda derivada, pelo lema de Schwarz, deveria ter expressões simétricas. E eu estou fazendo a antissimetrização de tudo isso, deveria sobrar o zero. Então, derivada exterior da derivada exterior de ômega dá zero para todo ômega aqui, né? Aqui não tem muita... Aqui acho que fica horrível botar para todo em todo mundo, né? Só no primeiro basta. Então, essas são as quatro propriedades que são fundamentais sobre a derivada exterior. E elas vão permitir, sobretudo a terceira, poder definir no global, numa superfície. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma outra. Antes de passar às superfícies, deixa eu checar rapidinho. Não, agora eu posso passar às superfícies. Então, aqui vou botar a definição 1, no caso de abertos, e no caso de superfícies vou botar a definição 2.
Desculpa. Então, dessa vez, vou ter uma superfície, né? Seja M, uma M de dimensão M dentro do Rn, uma superfície. De novo, de classe sem infinito é só para evitar problemas, né? Mas pode ser de uma classe menor. E seja ômega mais reforma diferencial sobre M. Também de classe sem infinito. A desvantagem dessa vez é que agora não temos uma representação universal, né? No caso de AB dos Rn, temos uma representação universal, aqui não temos mais. Mas, ainda assim, com toda a moral de história que a gente discutiu, fica claro o que deveria dar a definição, né? Então, faço os preparativos da notação, né? Embora já falei essa notação semana passada, vou voltar a falar agora rapidinho, só para lembrar. Então, só temos representações locais da forma, então é óbvio que temos que considerar parametrizações locais. Aqui é Rm, aqui é MM dentro do Rn, aqui é o ponto U, aqui está a parametrização φ, e preciso de outra cor. Tem muitas cores para escolher. Aqui em cima do ponto U tem a base canônica, né? E1, E2, EM, etc., né? Tem aqui a base canônica. E, abusando da notação, eu vou, os vetores que correspondem à base canônica, já que a variável aqui é U, abusando da notação um pouquinho, eu vou chamar de U1, U2, UM. É abuso de notação mesmo. Só para algumas coisas, na hora de fazer contas, ficarem mais claras. Quer dizer, com mais apelo, né? Com mais apelo clássico. Com essa notação, digamos, as fórmulas que vão aparecendo têm um pouquinho mais de apelo. Então, vamos ver a lista das coisas que a gente está gerando, né? Temos no U0, imediatamente isso aí gera x igual φ de U no U. Que mais? Se O1, O2, OM são os vetores que correspondem aos vetores da base canônica, então aí fica fácil, né? O J seria a derivada parcial de φ na variável UJ, né? Na variável UJ, no ponto U, né? Isso aí está no TXM. Quando faça falta estabelecer qual o ponto que corresponde ao UJ, a gente bota parênteses X, né? Mas, como estamos num ponto só, deixamos assim. É um abuso de notação botar o vetor, as variáveis e os vetores com a mesma notação, mas quando vocês façam matérias mais na frente de geometria diferencial, geometria riemanniana, essa notação é bastante certa, funciona bem. Tá? E, de fato, em geometria riemanniana vocês vão ver que uma maneira de interpretar vetores tangentes é através das derivadas direcionais que eles criam.
Então, essa notação é boa nesse sentido. Que mais? Aqui, DDUI. Tá. DDU1, DDU2, DDUM. Isso aqui seria a base dual de U, né? A base dual o 1, o 2, o M, né? Essa base onde mora no dual, né? Aqui, né? TXM, estrela. E perfeito, né? Então, com toda essa tecnologia, com toda essa notação, terminologia, então fica ômega de x, já tínhamos visto aula passada, ficava o somatório de expressões desse tipo, né? Aí dx, diferencial de ui, né? Com x pertencendo a u. Tudo bem? E os aí, claramente, são de classes infinito, né? Isso também já discutimos na aula passada. Certo? Então, com essa terminologia, pronto. Definimos, então, igualzinho que no caso que fizemos aí, a derivada exterior de ômega exterior de ômega como a R mais 1 forma de ômega aqui M, né? Dada por o que tem que ser segundo a representação local, né? Seria a derivada exterior do ômega no ponto x deveria então ser igual ao somatório igualzinho diferencial de OAI no ponto x, produto exterior diferencial do mu sub i. Onde, né? Voltar onde ômega, vou escrever essa representação, né? É a representação ou a expressão local, né? A representação local, né? A representação, a expressão de ômega, vale eu estou redundando um pouquinho, né? Da forma, expressão da forma, segundo a parametrização, local, φ que vai do 0 a 1, né? Então, como é que a gente faz para... aqui seria para todo x em M, né?
Oh, bom. Aqui. Eu vou botar isso aqui embaixo. A parametrização local em torno do ponto X em M. Então, vocês já sabem o que é uma R mais 1 forma diferencial. Tem que pegar um ponto X de M e tem que dizer o resultado dessa R mais 1 forma, quer dizer, tem que dar uma R mais 1 forma alternada nesse ponto. Então, eu pego o X, uma vez que peguei o X, pego uma parametrização local de M em torno desse ponto. Com essa parametrização local, gero uma expressão local de ômega, segundo essa parametrização, e aplico essa fórmula. E temos que checar que essa fórmula de fato está bem definida, quer dizer que não depende da parametrização que a gente escolheu, né? Tá? Tudo tem sentido, né? Quer dizer, o AI é uma função definida em U, portanto, o diferencial dela ela é uma forma definida no U, quer dizer, uma aplicação em cada ponto X é uma aplicação linear no tangente. Estou fazendo o produto exterior dela com as formas que eu já tinha no TXM. Então, tudo tem sentido. Eu não sei se vale a pena fazer a conta, porque eu queria falar um pouquinho mais. Deixa eu ver, só um segundo, se eu consigo fazer rapidinho, eu tenho que fazer uma operação por ali. Vou tentar, pelo menos, fazer o esquema dela. Para verificar. Para verificar que a expressão anterior está bem definida, devemos provar que seria isso daqui, né? Diferencial de aí de X somatório, né? Igual R, diferencial de aí de X com produto exterior de DUI igual a somatório J igual a R do diferencial do BJ o X unha diferencial do U, aqui viria VJ, né? Teríamos que checar isso, né? Onde ômega igual somatória de J igual a R, BJ, D de VJ, é uma outra representação local, né? É a expressão da forma segundo uma outra parametrização local se de 0 para o V em torno do X, né? Em torno de X. Então, isso é o que a gente tem que checar.
O esquema, a ideia, deixa eu ver se consigo fazer inteirinho, mas... de momento, se eles não fossem iguais, por exemplo, tem ômega 1 em uma outra letra. Ômega 1, vamos chamar... essa expressão que está ali. Ômega 1 no ponto X, né? Ômega 1. Depois, quando eu precisar marcar o ponto, eu marco. Aqui é I, né? Tá certo. Ômega 1 de X, né? E ômega... eu vou marcar X para evitar confusão. Tentar fazer rapidinho. Pelo menos contar por que está acontecendo. Tem a ver, obviamente, com essa propriedade que eu já comentei, né? E ômega 2 é a outra, né? Aqui é J. BJ. E vocês podem reparar que o primeiro que observamos é que a representação de ômega no aberto φ, que dá? Tem que dar a mesma estrutura nos objetos que se correspondem. Com o X, quem se corresponde? Se corresponde ao U. Certo? Isso deveria ser a soma, não I igual a R. Vocês já sabem que isso aqui é o pullback de ômega através do φ, né? É o pullback de ômega através do φ. Eu uso essa notação para entender que é a representação local de ômega. Então, se eu levo isso no aberto U0, fica... Ou aí, tem que levar também no aberto U0. Então, aí no aberto U0 é a representação local dessa função, né? Fica... Aí, φ, no ponto que corresponde, U. Vezes as formas que correspondem com essas daqui. Os vetores UJ se correspondem com os vetores da base canônica EJ. Portanto, os duais deles se correspondem com os duais desses aqui. Portanto, aqui fica D de XJ. D de XI, né? Tá certo? Tudo bem? Que acontece que se vocês fazem o diferencial exterior dessa coisa, fica somatório do igual R do diferencial exterior, produto exterior, certo? E a mesma coisa com o ômega psi de V, né? A expressão no aberto V0 daria essa coisa que está aqui, né? Daria assim J V dxj. E segundo a definição da derivada exterior no aberto do Rn, né? Porque agora estamos em abertos do Rn, né? Isso aqui é uma R-forma no U sub 0. Isso aqui é uma R-forma no V sub 0. E segundo o que estamos fazendo, a derivada exterior disso daqui, do V, deveria ser igual, somatória J igual a R, do VJ, aqui é B, né? Ninguém reparou. Seria diferencial do BCJ
no V, produto exterior de XJ. Tudo certo? Então tá pronto, né? Para que tenha bom óleo. Isso que aqui a gente escreveu, o que acontece se a gente leva para cima de novo? Se a gente faz, retorna, né? Faz e volta a subir. Faz o pullback mais ao inverso. Seria o pullback da aplicação inversa. Se a gente volta a subir, seria isso daqui. Isso aqui dá o ômega 1 isso aqui dá o ômega 2. Por quê? Porque quando a gente sobe, né? Esses D de XI, com quem se correspondem? Com o D do I, né? E a derivada da representação local do A no ponto que representa o X, quando eu subo, seria do própria função no ponto que corresponde. Quer dizer, tem que fazer a conta, né? Mas o senso comum diz isso, né? Então, daí, né? Ômega 1 é igual a ômega 2, pois o fato é esse, né? Nós já sabemos isso, né? Esse aqui é a representação na parametrização psi, que não desenhei, e a representação na parametrização φ. E claramente a aplicação de mudança de coordenadas corresponde a elas. E aí tem que compor com essas coisas. O psi era certo? E daí que fica. Fica isso daqui, né? E aí é só levar para outro lado, né? Isso daqui para outro lado fica as propriedades do pullback que a gente viu. Diz que o pullback se comporta bem com a composição. Né? F composta G, pullback é G estrela composta com F estrela, portanto, com a inversa também. Quer dizer, se vocês levam isso aqui para outro lado, porque isso é uma aplicação invertível, né? Vou botar aqui. Isso é uma das propriedades do pullback, né? Um funtor em todo sentido, entre o espaço das variedades e das formas. Então fica psi menos 1 estrela de ômega φ. E acabou, né? Graças a que a derivada exterior comuta com quer dizer, o fato mais importante de toda essa teoria é esse daqui, esse mistério daqui, esse milagre daí. Se isso aqui não acontecesse, a gente não faz nada. Então aqui quando a gente faz derivada exterior, a derivada exterior passa pelo pullback, né? Então fica psi menos 1 estrela, derivada exterior de ômega psi, igual φ menos 1 estrela, derivada exterior de ômega φ. Tem um outro jeito de fazer, quer dizer, eu estou só escrevendo observações, né? Se vocês fazem a conta na marra também dá. Mas eu queria que ficasse claro a partir de observações e fatos, né? Imaginem que por uma coisa da vida, isso acontecesse só com a derivada simétrica. Então a gente teria que definir a derivada estereossimétrica e antissimétrica não teria sentido, né?
A geometria, a moral aqui é que a geometria é antissimétrica. Desde que o volume tem a ver com o determinante, já dá uma intuição, né? E nesses 5 minutos que faltam, vou dar uma introdução. Então, isso é... tem que... Bom, eu acho que eu fecho a aula de hoje dando, de novo, repetindo as propriedades do diferencial, né? Da derivada exterior. Então, volto a repetir as propriedades. Então, de novo, né? Repetindo, propriedades da derivada exterior. Bom, fica claro que com essa definição, a forma, se ômega é de classe C infinito ou de classe CK, o diferencial de ômega é de classe CK menos 1, né? Pela representação local, né? A representação local tem funções coordenadas de classe CK menos 1. Propriedades da derivada exterior. Então, vou repetir as mesmas, né? A primeira, de novo, blá, 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 só que agora em superfícies, né? É linear. Aqui eu já não vou mais explicar o que significa ser linear, já expliquei num outro caso particular de abertos do Rn. E 2. Qual foi o 2? Com o produto, né? Seria a derivada do primeiro, produto com o segundo. Mas o sinal depende do... o sinal aparece por causa o grau do primeiro, não? Por causa da antissimetrização, já falei. A terceira propriedade, aqui, né? Para todo ômega 1, R1 forma sobre M, ômega 2, R2 forma sobre M. Isso aí é fácil de checar segundo a definição, é simplesmente ir numa parametrização local. E aqui a gente pode usar a derivada exterior sem problema. Bom, enfim, aqui temos que estipular isso também. Aqui viria F estrela G da derivada exterior de ômega é igual a... De fato, aqui teve um pequeno erro, né, na ordem. Se vocês reparam, eu apliquei a derivada exterior aqui, mas a derivada exterior que a gente tem até agora só funciona para abertos do Rn. Quer dizer, a função f, que aparece no pullback, quer dizer, essa propriedade agora tem para... Uma vez que a derivada exterior está bem definida, imediatamente vale essa propriedade. Mas antes de provar que está bem definida, só temos essa propriedade quando a f é uma função que vai entre abertos do Rm. E aqui eu estou usando errado, né? Porque as cartas, o φ e o ψ, vão de um aberto do Rn numa superfície. Então, aqui não é o momento certo para usar a derivada exterior. Aqui no final não, né? Onde tinha que usar a derivada exterior? Tinha que usar aqui, porque essa é uma função entre abertos do Rm. E ali a derivada exterior sim comuta. Aqui devia usar. Então, antes de fazer a decomposição do ψ, devia usar a derivada exterior. Aqui, a derivada exterior passava, né? É bom deixar isso claro, né? Não é só fazer a conta porque a gente faz. Eu só posso usar nesse nível. E agora sim, né? Aí faço a decomposição e tal, né? Aí já não tem mais problema.
Aí já tudo funciona direitinho, aí fica φ estrela composto com si menos 1 estrela da derivada exterior. Aqui a derivada exterior é o mesmo cálculo, né? Só simplesmente errei no momento de usar a derivada exterior. Simplesmente foi isso. Errei nesse momento. Agora sim, né? Desculpa por trapacear. Mas aqui era o momento, porque a aplicação de mudança de coordenadas é a que está definida entre abertos do RN, né? Agora sim, já estando a derivada exterior bem definida, se vocês passam a coordenadas locais, imediatamente geram essa expressão global. Para todo f de m a n, de classe sem infinito, né? E ômega é uma R-forma no N, né? Tem uma coisa ruim e uma coisa boa da derivada exterior, né? A derivada exterior tem a boa notícia que consegue ser definida de maneira global sobre a superfície. Mas a notícia ruim é que ela só mede um pedacinho da derivada, né? Quer dizer, vocês, por exemplo, não podem esperar que se a derivada exterior de ômega é zero, então ômega é constante, né? Não tem sentido, porque a gente não tem a derivada global completa. Então essa derivada exterior, o ruim dela é que tem propriedades um pouquinho bem mais fracas que a derivada usual, mas ao mesmo tempo a vantagem de ser só uma componente da derivada global faz com que ela seja mais simples e, portanto, é mais fácil de entender. Quer dizer que se vocês têm um problema do cálculo diferencial que depende, cujo código está dependendo único e exclusivamente da parte antissimétrica de uma derivada, então a derivada exterior é o objeto certo para estudá-lo. Bom, então a quarta propriedade é o bom de entender, inclusive, que a derivada exterior é uma componente da derivada global que não existe numa superfície, e que todas essas propriedades, ao ser diferenciáveis, basta checar elas localmente, né? Se eu checo elas no aberto, valem em toda a superfície, porque a derivada é assim, né? A derivada é local. Então, para checar essas propriedades, simplesmente tem que checar um aberto. Parametrizam esse aberto e pronto, né? Bom, essas são as propriedades importantes, acho que eu vou parar por ali. E para fechar esse capítulo 3, amanhã, sexta-feira, vou fechar o capítulo provando o lema de Poincaré. Aqui vai ter os mesmos princípios, né? Assim como no caso de integração de curvas. Por exemplo, vamos fazer várias coisas interessantes, como o seguinte: graças a que a gente tem derivada exterior, bom, nem tanto isso, mais ou menos, temos os seguintes problemas por discutir, né? A gente já viu no capítulo 1, integração de formas sobre curvas em abertos do RN. Porque a gente fica só em abertos do RN, a gente deveria poder fazer uma coisa parecida em superfícies. Deveria ter uma curva sobre uma superfície, uma forma sobre a superfície e poder integrar. E deveria ter o conceito de forma fechada, forma exata. E aí deveria acontecer que a integral de toda forma exata sobre uma curva fechada é zero, todas as propriedades de sempre. Só que aí a derivada completa não vai servir mais. A derivada, quer dizer, uma forma exata quando é derivada de uma função. E uma forma fechada quando a derivada dela é zero. Aqui em superfícies também vamos ter a mesma coisa, só que a derivada já não pode ser a derivada completa, senão que vai ser a derivada exterior. Então, uma forma é fechada se a derivada exterior é zero, e temos que provar que a integral dessa forma sobre duas curvas homotópicas é a mesma, né? Então, amanhã vamos fazer o lema de Poincaré, que tem a ver um pouco com essas coisas, e comentar sobre isso, e fechamos o capítulo 3, tá?